E a gente vai dar início ao novo conteúdo, quantidade de movimento ou momento linear, impulso, certo? Então, no século XVII, a conservação de determinadas grandezas físicas associada, né, ao movimento foi um tema controverso entre os físicos. E para alguns, defendia a tese de que a quantidade de movimento era a verdadeira grandeza conservada nos movimentos. Mas, enquanto outros defendiam a força viva como grandezas conservada. E essa força viva que futuramente passou a ser o que? A energia cinética. Né? Então aqui, vamos a introdução a impulso. Impulso se refere... Então, impulso se refere a empurrões, puxões, né? No decorrer da nossa aula, vocês vão observar muitas coisas. Então, o estudo da física mostra que o início de um movimento ou a cessação dele só pode ocorrer sob a ação de uma força. Se, por exemplo, quiser frear uma bicicleta, é isso, que esteja com uma certa velocidade, no intervalo de tempo muito curto, teremos que aplicar uma força muito intensa, porque a velocidade dela está enorme. Já para frear um carro que está à mesma velocidade, no mesmo intervalo de tempo, necessitaríamos de uma força de maior intensidade. Então, para uma velocidade maior, a força de frenagem deveria também ser maior, porque está mantendo o mesmo intervalo de tempo. Então, maior velocidade, maior força de frenagem no intervalo de tempo. O intervalo de tempo não muda, permanece sempre o mesmo. Nessas condições, a força depende da velocidade e da massa do corpo. O mesmo efeito pode ser obtido considerando intervalo de tempos maiores, com a aplicação da força de intensidade menor. Então, para analisar essas situações, introduzimos novas grandezas, que são duas: o impulso e a quantidade de movimento. Para exemplificarmos essa situação onde o tempo de interação, massa, velocidade e força são grandezas importantes na análise de um fenômeno. Vamos lembrar de uma cena, né? Que vocês já viram muito, deve ter visto, que é justamente uma ficção, não é isso? Não uma verdade científica. Então, quando o Superman salva uma pessoa que está caindo, o tempo de interação da sua força é muito pequeno, não é isso? Porque ele vai lá voando para poder agarrar a pessoa, né? Uma pessoa de massa de 80 kg caindo de uma altura de 100 metros, quando está a 40 metros do solo, sua velocidade seria aproximadamente 125 km por hora. Olha só, intenso. Portanto, para desacelerar essa pessoa, a intensidade da força aplicada seria enorme, é óbvio. Nesse caso, o corpo humano não suportaria essa desaceleração, né? Porque com a velocidade de 125 km por hora, ele tinha que aplicar uma força de muita intensidade. Então, para o corpo humano, ele não suporta esse tipo de desaceleração, não. Então, o impulso de uma força. Os impulsos mecânicos são situações que sempre encontramos no nosso cotidiano. Empurrões, puxões, impactos e explosões. Existem corpos interagindo e essa interação dura um certo intervalo de tempo, né? Isso é claro. Tudo que você está fazendo e tudo que você está agindo tem um tempo determinado. A relação entre a força aplicada e o intervalo de tempo em que ela atuou, que é o impulso, definirá o valor da velocidade inicial do movimento
sem a ação da força. O estudo do fenômeno anterior poderia ser feito através das leis de Newton. Para simplificarmos esse estudo, definimos então o impulso de uma força constante como produto dessa força pelo intervalo de tempo em que a mesma age, viu? Então, impulso, F força, variação do tempo. Delta T quer dizer variação do tempo. Se aparecer dois tempos, final menos o inicial. Ok? Para a força Newton, para T, para o tempo segundo. Então, para a unidade de medida de impulso, Newton vezes segundo, porque aqui na fórmula está multiplicando, certo? Quantidade de movimento. Para cada fenômeno da natureza, existem grandezas físicas que podem caracterizá-lo matematicamente. Por exemplo, quando estudamos o movimento de um corpo, uma das grandezas que pode descrever o seu comportamento é a velocidade. Se o corpo está movimentando, aí possui uma velocidade x, não é isso? Através de sua análise, podemos medir, por exemplo, a taxa de variação da sua posição, o sentido do deslocamento e até que ele se desloca acelerando ou retardando. Retardado, né, contrário da trajetória. Mas para outras situações que envolvem movimento, essa grandeza não é suficiente para quantizá-lo. Tudo depende da situação que estivermos analisando. Ele ainda lá na quantidade de movimento, ele ainda explica o que se entende por quantidade de movimento. Um corpo com certa velocidade e outro 2 vezes maior, com metade da velocidade, tem a mesma quantidade de movimento. Então, o corpo com certa velocidade e outro 2 vezes maior, então um corpo com velocidade x, possui, e outro corpo quando aparece com velocidade 2 vezes maior, com metade da velocidade tem a mesma quantidade de movimento. Numa linguagem moderna temos quantidade é igual a massa vezes velocidade. Massa, kg, né? Quilograma. Velocidade, metro por segundo. Ou seja, é chamado quantidade de movimento ou momento linear, viu? Então, para quantidade de movimento, unidade de medida, quilograma vezes metro por segundo. Como nas experiências de colisão, Descartes encontrou a conservação da quantidade de movimento antes e depois. Ele acreditava ter encontrado a velocidade medida do movimento, pois sendo ela uma criação de Deus, não poderia ter seu valor alterado ao longo do tempo. Alguns anos depois, discordava de Descartes que o produto da massa do corpo pela velocidade pode ser a medida ideal do movimento, né? Tem a quantidade de movimento, se eu estou exercendo vários impulsos, esses vários impulsos vai unir, vai determinar uma quantidade de movimento, que é uma massa, né? A massa x e uma velocidade. Então, a velocidade depende da massa, como depende da força, não é isso? Ok? Relação entre o impulso e a quantidade de movimento. O impulso resultante das forças que agem sobre um ponto material num certo intervalo de tempo provoca ou é igual à variação da quantidade de movimento desse ponto no mesmo intervalo de tempo, que é justamente chamado teorema do impulso, né? Impulso da força resultante é igual à variação da quantidade de movimento. Mas tem essa variação final menos inicial. Mas é por quem é quantidade? MV. Então, a MV final menos MV inicial. Ok? Então, a gente vai demonstrar com os exemplos depois para melhorar o nosso entendimento. Obrigada!